formações savânicas, né? Então, vocês vão ver que é uma técnica que conversa muito bem com a realidade do produtor e acreditamos que vocês realmente vão gostar muito desse conteúdo, tá bom? Então, bem-vindos. E para completar aqui a apresentação, eu gostaria de apresentar o Eduardo Malta, que ele é especialista em restauração ecológica do Instituto Socioambiental e coordenador técnico da iniciativa Caminhos da Semente. Bem-vindo, Eduardo. E também o Gustavo Rocha, o Edésio Miranda, que são técnicos da iniciativa Caminhos da Semente. Muito bem-vindos. Eles serão nossos professores hoje, tá? E vamos aprender muito com eles. Bem-vindos, a palavra é de vocês. Bom dia a todos. É uma honra, prazer estar conversando com vocês hoje sobre o assunto que eu gosto tanto, que é o plantio de matas nativas, no caso a semeadura de matas nativas. A gente vai falar desse tema aqui hoje. Temos uma hora para falar e depois uma hora para a gente discutir, aí ver as perguntas e as dúvidas de vocês. Próximo. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Edésio, meus companheiros aqui na iniciativa Caminhos da Semente, que reúne organizações aí de todo o Brasil que estão usando a semeadura direta em projetos de restauração florestal, de recomposição da vegetação nativa também do Cerrado, e que a gente vem documentando, registrando e analisando áreas implantadas com semeadura direta, para tirar os aprendizados e desenvolver essa técnica para as diferentes condições e fitofisionomias, tipos de vegetação que a gente tem para restaurar. Aqui uma foto de uma área que foi plantada com semeadura direta para restaurar a floresta nativa com 2 anos e meio de idade. A gente colocou aqui para ver como é diferente do que se espera encontrar de um plantio de mudas convencional de 2 anos e meio de idade. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa expectativa de como esse processo de recuperação, de recomposição da vegetação nativa vai acontecer. Aqui, ela pode ser muito diferente de um plantio de mudas, mas ela parece uma área de regeneração natural. Tem uma alta densidade de espécies arbustivas, alta densidade de poucas espécies que fazem o recobrimento e que criam as condições para as demais espécies que vão enriquecer esse sistema ao longo dos anos. Esses arbustos criam as condições para as outras espécies de árvores crescerem embaixo delas. Dá para ver até que tem capim ali, que é um dos maiores empecilhos para a gente reflorestar áreas degradadas, mas aí com esse sombreamento o capim fica contido, não consegue se proliferar muito, e isso imita melhor a natureza e também reduz os nossos custos de manutenção, com vários outros benefícios e desafios que a gente vai falar bastante aí na próxima 1 hora. Essa foto é bem aqui na propriedade onde eu estou, aqui em São Carlos. Bom, o que é a semeadura direta para restauração florestal? Bom, é bem simples, é plantar a semente direto no solo. É uma novidade, relativamente uma novidade no Brasil, isso como estratégia para restauração, mas é um meio que a floresta sempre usou para se multiplicar e que aqui no Brasil, por exemplo, os índios já usavam para plantar as espécies nativas deles, o pequi, a mangaba, o murici, sempre foram plantados com semeadura direta. A gente tem na cabeça a ideia de que a gente precisa fazer mudas num viveiro para poder plantar uma árvore, mas nem sempre isso é verdade. Mas a gente consome, sim, muito mais semente por hectare para restaurar uma área usando semeadura direta, se a gente for comparar com o plantio de mudas. Então, assim, a gente precisa aumentar essa produção de sementes nativas se a gente quer ter
poder dar escala a plantios com semeadura direta. E, com isso, a gente gera oportunidade de geração de renda para coletores de sementes, centenas, quem sabe milhares de coletores de sementes, que a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente. E a semeadura direta pode ser utilizada para se plantar para diferentes finalidades. Então, a gente pode fazer um plantio de seringueira com semeadura direta, a gente pode fazer um plantio de cacau com semeadura direta. Eu vou mostrar, tem plantios de pinos, né, em vários países que são feitos com semeadura direta. E a gente pode fazer semeadura direta de campos nativos, assim como a gente faz de pastagens, e pode fazer semeadura direta em sistemas agroflorestais, né, junto e associado com plantio de mudas e estacas. É simplesmente mais uma forma de se estabelecer espécies e que é muito útil para ser também misturado com plantio de mudas e com outras técnicas de restauração. Com algumas grandes vantagens que a gente tem visto. Ela pode custar menos por hectare ou por árvore. Uma desvantagem é que a gente não sabe ainda plantar todas as espécies através de semeadura direta. Muitas espécies a gente ainda só consegue estabelecer em larga escala com o viveiro de mudas ainda. Mas tem já um grupo importante de espécies que a gente já sabe plantar com semeadura direta e que dá para a gente ter aí as estruturas e as bases fundamentais de vários ecossistemas que a gente quer restaurar, implantada com a semente. E a muda pode ser para um enriquecimento, com espécies que a semeadura direta não consegue implementar ainda. Uma outra vantagem é que é muito parecido com plantar capim, é muito parecido com plantar milho, é muito parecido com plantar mandioca. Na verdade, a gente pode misturar sementes nativas em qualquer uma dessas máquinas que plantam essas culturas que já são tradicionais aqui no Brasil e dá certo. Então, a gente aproveita o conhecimento que já existe no meio rural e as máquinas, as ferramentas, toda a habilidade de mexer com elas, de regular, que já existe, que já é dos agricultores. Diferente de ter que aprender a tirar a muda de um tubete, botar gel, adubação, tamanho de cova, que são coisas relativamente novas para quem vai fazer um plantio de mudas em larga escala. Ela nos permite fazer a seleção para melhoramento genético. Por exemplo, se eu quero ter um jatobá com um desenvolvimento incrível, que cresça bem reto, que tenha um fuste que eu possa aproveitar, econômico, eu posso plantar 100 sementes de jatobá em 1 hectare. Desses 100, imagino que 50 vão se estabelecer. E dessas 50, eu posso olhar qual delas tem um melhor crescimento, que mais me agrada, e eu tiro todas as outras e deixo só aquela. Então eu tenho um poder de seleção muito grande, que a gente consegue usar muitas sementes e ter muitas árvores para escolher. A gente usa, uma grande diferença é que a gente usa na semeadura direta, e aí é uma característica da muvuca de sementes, que é como a gente carinhosamente chama, a semeadura direta que a gente vem usando para a restauração ecológica. A gente busca criar vegetações com alta densidade de plantas. Mais alta, muito alta mesmo, que a gente consegue com isso ter diversos efeitos, tanto de recuperação do solo, como um recobrimento rápido da área, o controle das espécies invasoras e uma série de outros efeitos que a gente vai ver aí durante a apresentação. Mas a gente chega, enquanto um plantio de mudas convencional, planta aí entre 1.700 e 2.500 árvores por hectare, a gente estabelece de 4.000 árvores por hectare para cima, até 15.000 árvores por hectare. E, claro, considerando diferentes grupos ecológicos, diferentes espécies, que vão se substituir ao longo do tempo. Mas com essa alta densidade, a gente evita muito de ter que fazer
replantios e ficar combatendo formigas por muito tempo e uma série de fatores. Quando a gente planta a semente direto no chão, as raízes conseguem se desenvolver muito bem e aproveitar aquela energia inicial que elas têm para ir para o fundo. Então, a gente consegue estabelecer plantas com sistema radicular mais profundo, o que dá uma resistência à seca grande para elas. Então, mesmo plântulas que foram estabelecidas por semeadura direta, que estão pequenas, começou a seca, elas estão pequenas, uma boa parte delas consegue sobreviver, mesmo assim, à seca, porque o sistema radicular dela já está bem profundo, o que é um grande desafio para se fazer com plantio de mudas. Então, ela também dá mais estabilidade quando a árvore for grande, também que a raiz vai estar bem estabelecida no chão. E uma série de benefícios sociais que a gente vem verificando, que dessa geração de renda, que não só gera renda e distribui renda com os recursos investidos em restauração florestal, mas que é uma renda que direcionada a quem conhece a vegetação nativa, de quem tem essas vegetações, tem acesso a essas áreas de vegetação nativa. Então, muitas comunidades tradicionais, comunidades rurais, que começam a conseguir uma renda a partir das árvores nativas que elas conservam, preservam, e que propiciam o envolvimento de mulheres e jovens numa atividade produtiva que se organiza, que tem várias funções e que gera um engajamento e um aprendizado muito grande para essas comunidades, que as habilitam para trabalhar depois em outras cadeias produtivas também e contribui com a redução do êxodo rural. Aqui, para ter uma ideia, um artigo publicado esse ano, que eu sou coautor, a gente comparou o plantio de mudas convencional, no espaçamento 3x2, em que, ao final, a gente espera ter 2.500 indivíduos por hectare, comparando o plantio de semeadura direta. Quando eu não conheço bem as espécies, então eu tenho um baixo sucesso. Eu uso muita semente, tenho ainda pouco estabelecimento, porque eu estou testando as espécies. Então, num plantio de mudas convencional, a gente chegou num valor aí de mercado médio, cerca de R$15.000 por hectare, que custa desde as operações de preparo da área até o plantio e a manutenção, desconsiderando cerca, né? Cerca é um custo que está na área. E a gente compara isso com o plantio de semeadura, que a gente teve baixo sucesso, mesmo assim a gente estabeleceu 5.000 indivíduos por hectare de espécies arbóreas e teve um custo cerca de metade, né, do custo do plantio de mudas. E se a gente conseguir aprimorar ainda o nosso conhecimento sobre as espécies, como semeá-las em cada tipo de vegetação, em cada condição de solo, a gente pode ainda aumentar esse sucesso no estabelecimento e ter aí um custo ainda mais baixo e com isso contribuir com o ganho de escala e com a implementação mesmo do Código das leis de proteção da vegetação nativa e poder reflorestar as beiras dos rios, as reservas com custo menor e mesmo assim podendo ter os retornos ecológicos e econômicos que a sociedade deseja. Aqui vou passando, só para mostrar que a gente não inventou a roda, né? Aqui é uma cartilha de 2004 da Escócia que mostra como eles plantam florestas nativas deles lá, que são, no caso, florestas temperadas, usando semeadura direta. Um próximo. Aqui na Austrália, também um estudo falando de semeadura direta na Austrália. Eles têm um histórico já de mais de 80 anos, com semeadura direta tanto de florestas quanto de campos nativos na Austrália, e com máquinas e tecnologias de peletização. É um pessoal que está bem avançado nessa área. Aqui, um outro estudo aqui na Europa, falando de restauração de florestas temperadas e florestas boreais. Aqui ele é um trabalho de silvicultura mesmo,
mas que usa semeadura direta de árvores. Tem estudos aqui desde o início do século passado, que já mostram aí bons resultados com semeadura direta. Próximo. Aqui na África, um manual de semeadura direta para restaurar florestas secas. E quando a gente lê esses manuais, a gente vê se repetindo várias coisas que a gente observa e vem aprendendo aqui no Brasil e que também se observa nessas outras regiões onde se utiliza a semeadura direta. Então, a gente se conectando, a gente tem aprendido bem rápido também para desenvolver isso aqui no Brasil. Aqui na Tailândia, um trabalho também sobre semeadura direta para restauração de floresta. Eles também são muito avançados nisso e já fazem plantios, inclusive, de avião, de helicóptero. Tem já uma longa caminhada também com essa técnica. A gente vai deixar aí os links para quem quiser também depois se aprofundar. Aqui uma revisão sobre semeadura direta em várias regiões do mundo, que traz aí dezenas de experiências e os aprendizados sobre elas. E aí um exemplo de um trabalho feito aqui no Brasil, mas que é um também de dezenas de trabalhos que já foram feitos com semeadura direta no Brasil, já alguns há mais de 20 anos. Aqui também vem exemplos de projetos, iniciativas que utilizam e que embasam a semeadura direta. Aqui também tem, os Estados Unidos tem uma rede de sementes nativas que reúne produtores de sementes e ajuda a facilitar o acesso às sementes para semeadura direta em diferentes tipos de vegetação e com a qualidade necessária. E várias outras iniciativas aí na Austrália, na África e no Brasil. Bom, vou passar a fala aqui agora para o meu companheiro, depois a gente retoma. Bom dia a todos e todas, sou o Edésio Miranda. É um prazer enorme aqui estar podendo trazer um pouco do que a gente vem desenvolvendo aí para vocês sobre a semeadura direta. E como o Edu comentou aí sobre as experiências, né, no mundo todo, a iniciativa Caminhos da Semente ela fez um mapeamento aí de todas as informações disponíveis de plantios que a gente já tem no Brasil todo. E esse mapa, né, da restauração ecológica com foco em semeadura direta, ele é uma ferramenta que vai estar disponível em breve no site da iniciativa, e ela reúne, né, uma rede de informações aí essenciais para quem vai ter interesse em estar implantando novas áreas com método de semeadura direta, né? Então a gente tem as unidades de aprendizagem, que elas têm ali as informações do plantio, de como foi feito, do planejamento, das espécies que foram utilizadas, dos monitoramentos com imagens ali para serem ali avaliadas, uma forma de navegar ali nas regiões onde a gente tem plantio, né? Além disso, ela tem cadastrado ali as redes de sementes nativas que estão atuando hoje no Brasil e também os prestadores de serviço, né? Que hoje realizam aí o trabalho de restauração ecológica não só com plantio de mudas, mas também com outras técnicas e também com a semeadura direta. E várias dessas unidades de aprendizagem que estão cadastradas, a gente vai apresentar para vocês aqui, elas têm a disponibilidade também de receberem visitas, né? Então, a partir de um agendamento prévio com o proprietário ou com os responsáveis do plantio, você consegue acessar ali o contato e agendar, fazer um agendamento para poder estar visitando essas áreas. E aí, dando um zoom aqui para a região de São Paulo, a gente consegue ver que já tem diversas experiências, né? Diversos plantios em diferentes regiões e também feito de diferentes formas, né? Tanto plantio
plantios mecanizados, plantios manuais, que a gente vai falar um pouco mais aqui. E a gente vê que a demanda que o estado de São Paulo vai ter, né, de restauração, já tem, a gente vai precisar ter bastante, vamos dizer assim, um fomento, um esforço para fomentar novas redes de sementes de coletores e coletoras, para poder estar trazendo sementes aí com qualidade e quantidade para atender essa demanda dos plantios que a gente vai ter futuramente. Próximo. Bom dia, tudo bom? A ideia aqui é trazer um pouco das fitofisionomias florestais que nós temos aí no estado de São Paulo. Então, aqui boa parte do interior de São Paulo com floresta estacional semidecidual. Aqui no cantinho ali, no Pontal do Parapanema, a gente tem ali a unidade de conservação Morro do Diabo, que é um grande fragmento de floresta estacional. Mais para o litoral, a gente tem floresta ombrófila densa, das áreas que são mais da Serra do Mar, mais serranas, e tem as áreas de floresta ombrófila densa das Baixadas, que ali na região de Iguape a gente se concentra boa parte delas. Também floresta estacional mista, coladinho ali no Paraná, que são as nossas matas de araucária, além de formações florestais do bioma cerrado, como cerradão, as próprias matas de galeria, que são diferentes das áreas savânicas e campestres que vão ser faladas amanhã sobre semeadura direta. Como o Edésio falou, a gente tem todas essas fitofisionomias e para fazer semeadura direta a gente vai precisar semente desses locais. Já existem algumas redes aí por São Paulo e a tendência é aumentar esse número de sementes. Opa. Aqui, beleza. O que é uma floresta, né? A gente tem que compreender um pouco a floresta para a gente pensar sobre a restauração dela. Então, características importantes: dossel fechado, grande diversidade de espécies, no nosso caso brasileiro, assim, diferente de florestas temperadas. Temos esse extrato superior do dossel, a parte subarbustiva, o subbosque, os arbustos e até as plantas menores, pequenininhas, que estão em grande quantidade. Para quem é engenheiro florestal, já conhece muito bem esse gráfico aqui, que a gente chama de J invertido. E basicamente o que ele está falando para a gente é que nós temos grande quantidade de indivíduos arbóreos de pequena diâmetro e poucos indivíduos arbóreos de grande diâmetro. Então, esse daqui conta um pouco a história da floresta. Às vezes, se está faltando alguma classe de diâmetro, a gente consegue avaliar aí algum distúrbio que teve no meio do caminho, algum fogo, alguma clareira. E essas plantas pequenas vão ser o subsídio, a matéria-prima para a gente ter essas árvores grandes na nossa floresta. E para isso eu trago aqui o conceito de sucessão ecológica. A sucessão ecológica ela pode ser primária ou pode ser secundária. Primária normalmente por exemplo, surge uma ilha vulcânica, como que aquela área é colonizada pelas espécies vegetais. Sucessão secundária, quando há um distúrbio, por exemplo, no nosso caso aqui bem comum, uma área de agricultura que antes era floresta, foi convertida para agricultura, e como que isso daí tem de colonização, de regeneração. Então, é o processo da colonização da comunidade vegetal e como isso vai mudando ao longo do tempo. Aí destaco aqui que, primeiro, a gente tem as plantas pioneiras, e cada estágio da sucessão fomenta o estágio seguinte. Então, plantas pioneiras, secundárias,
clímax, fornecendo condições para que as outras comunidades se estabeleçam, como serrapilheira, sombreamento e etc. E como a gente aplica esses conceitos na restauração da semeadura direta. Esse gráfico aqui, que é recuperação por tempos de anos, a gente colocou algumas espécies aqui que representam grupos ecológicos que a gente utiliza na semeadura direta. Então, aqui o feijão de porco, mostrando um pouco da adubação verde inicial, ele vai durar aí 8 meses, mais ou menos, depois dá condições para que o feijão guandu tenha papel primordial aí na cobertura de solo até uns 3 anos. Depois que o feijão guandu, vão vir outras espécies. Aqui a gente destacou a mamoninha, a lobeira, que vão durar aí cerca de 5 anos, cena-lata também. Depois espécies que duram aí até 10 anos, a gente colocou o caju aqui, para a nossa realidade de floresta, faz sentido em lugares como no Nordeste, ele pode ser centenário, mas aí em florestas ele dura menos. Também entra aqui nesse grupo urucum, que vão durar aí 10 anos fechando o dossel. Enquanto isso, nossas plantas arbóreas estão lá bem cuidadinhas, num dossel fechado e colonizando a área até plantas centenárias. Aqui no destaque o jatobá, que vão habitar, vão fechar esse dossel, vão ter esse maior destaque a partir dos 10 anos, 20 anos, e dando condições para que a floresta tenha um equilíbrio dinâmico. E aqui como que é a sucessão ecológica ilustrada para a semeadura direta Aqui, no caso, foi um estudo da Marina Freitas, e ela estudou a bacia do Xingu, que é onde a semeadura direta é muito utilizada lá no Mato Grosso. Então, nos 3 anos aqui, adubação verde, 6 anos a gente vê urucum, mamoninha e as plantas pequenas vindo ali embaixo, já fecha uma capoeira, começa a chegar também espécies não semeadas. Na figura C, a gente já tem aí um dossel bem fechado com as plantas arbóreas. Uma coisa legal da semeadura direta é que o nosso fuste nasce retinho pela grande densidade de espécies, então a gente consegue controlar aí essa forma das plantas. Caso o interesse em reserva legal seja também em produção de madeira. Vou passar a bola aqui para o Edésio novamente. Então, pessoal, o diagnóstico, como vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, né, é super importante. Para a semeadura direta também não é diferente. Aí, partindo do princípio que a área já tem capacidade para receber ali a semeadura direta, a gente vai olhar as principais características dela, né, de vegetação, tipo de solo, a declividade, que é importante também para definir a melhor técnica que vai ser utilizada, os fragmentos, o histórico de ocupação da área e principalmente os fatores de perturbação, não diferente como as outras formas de fazer restauração ecológica. E o principal ali, um dos pontos importantes que ajuda bastante, é observar o potencial de regeneração da área. A partir dele, a gente consegue escolher a melhor forma de se fazer o plantio, podendo ser ele, quando tem um baixo potencial, a gente usa o plantio em área total. Quando a gente tem um potencial médio ou alto, a gente consegue aproveitar a regeneração natural que tem na área para poder favorecer o recobrimento com as espécies que a gente vai vir de sementes, junto com as espécies que já tem na área. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente faz o planejamento, né? Que basicamente são o preparo do solo, né? Da área, que a gente vai escolher a melhor forma de se fazer. A gente vai apresentar algumas técnicas aí.
e também a escolha das espécies associada à melhor técnica para plantar elas. E aí, passando para o próximo slide, esse planejamento, ele... Pode passar para o próximo? Esse planejamento, ele segue ali um cronograma que a gente coloca como uma base de referência para a gente se organizar durante o ano, né? Que aí o diagnóstico a gente inicia ali nessa fase onde está os quadrados brancos, né? São o período ideal. E diferente assim de outros plantios, né? De outros métodos, as sementes ela tem uma necessidade de ter um planejamento tanto nosso de quem vai estar fazendo restauração e também dos coletores, das redes coletores que são os principais ali fornecedores do insumo para essa restauração com semeadura direta, né? Então, inicialmente ali no ano a gente faz um levantamento de potencial de coleta e com base nesse potencial a gente solicita o pedido. Que esse pedido ele vai ser entregue geralmente no final do ano, ali no mês de novembro, onde é a época mais ideal assim para a gente estar iniciando os plantios de semeadura direta, que no caso é basicamente para a nossa região aqui o início do período chuvoso, que se estende ali entre novembro a março. E no meio disso tudo a gente tem todas as atividades ali que a gente vai falar melhor, que são essas de preparo do solo, os controles ali das perturbações que podem ter na área. E um ponto importante assim do plantio, a gente indica esse mês de novembro para estar iniciando os plantios, mas em casos onde a área pode ser inundada ou encharcada devido ao período chuvoso, a gente tem esses outros meses aí que estão já mais acinzentados, que são esses casos específicos que a gente pode estar fazendo plantio no final do período chuvoso para evitar essas inundações e encharcamentos que algumas espécies não conseguem suportar. Pode passar para o próximo. Bom, aproveitando, tem os riscos verdes aí na tela para distrair vocês. Bom, mas esse trabalho de formação de redes de sementes já começou em São Paulo, né? Tem a rede de sementes do Vale do Ribeira, que já está aí indo para o 4º ano de atividade, produzindo uma ampla variedade de sementes da Mata Atlântica. Tem um pouco menos tempo em Lagoinha, um trabalho ali com os agricultores familiares, ligados a assentamentos ali da região, que é essa que a gente está chamando aqui Rede de Sementes de Lagoinha, mas que ainda não tem um nome, mas já está funcionando e já produz bastante semente. E a gente vem trabalhando com os produtores que já existiam em São Paulo, por exemplo, esse que está aqui na tela, com o pilão aqui na mão, é o Severino, né, conhecido como Zé da Lena também, que já é coletor e vive exclusivamente de sementes nativas, de vender sementes nativas há 17 anos, há mais de 17 anos, e ele tem um grande conhecimento e um amor com várias espécies e domina a técnica, a fenologia, e também ele vem ajudando a gente formar novos coletores no estado e de forma muito rápida e efetiva. Então a gente vem trabalhando numa rede com quem já existia produzindo semente em São Paulo, então incluindo Flora Tietê, Instituto Refloresta e outros que já são produtores aí experientes, né, no estado de São Paulo, que também contribuem com enriquecendo aí essas misturas de sementes, as muvucas, para a gente utilizar nos projetos de restauração. Pode passar. Bom, aqui para ter uma ideia, feita todo o trabalho de coleta, né? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas aí todo o trabalho de beneficiamento da semente, secagem, armazenamento, casa de semente, transporte, chegou na propriedade. A gente já tem as sementes calculadas,
que a gente vai precisar para aquela área, para aquele tipo de vegetação que a gente quer recuperar e para aquele tamanho de área que a gente delimitou para plantar naquele dia. Aí a gente faz essa composição das espécies, imitando aquele J invertido que o Gustavo falou ali atrás. Então a gente coloca muita planta que vive pouco tempo, que cresce rápido, mas vive até 3 anos. Então aí a gente procura botar 50 mil por hectare, elas estabelecidas, ou seja, 5 plantas por metro quadrado, de feijão de porco, como essa semente branca que está ali no monte, feijão guandu, que também está ali, em grande quantidade, crotalária, e aí a gente pode colocar também abóbora, podemos colocar milho, podemos colocar diversas outras espécies que vão contribuir com o processo, formando esse primeiro dossel da vegetação que a gente quer recuperar, e que vão fazer vamos dizer, o viveirinho, né, o sombrite para as árvores que vão estar germinando e se estabelecendo embaixo desse primeiro sombreamento. E aí a gente tem árvores que podem viver até 20 anos, que a gente também quer uma alta densidade delas, então a gente coloca aí, tenta estabelecer pelo menos 3 mil árvores por hectare, que seriam as espécies pioneiras, né, aquelas que crescem rápido, mas também tem um ciclo de vida curto. E aí das árvores que vivem mais de 20 anos, mais menos de 100, a gente quer ter 2 mil árvores por hectare. E das árvores centenárias, que vão viver mais de 100 anos, a gente quer ter pelo menos 1.500 árvores por hectare, estabelecida um ano após a semeadura. E aqui embaixo uma ideia de o que pode ser uma recomendação dos adubos verdes para 1 hectare que se queira restaurar com semeadura direta, para fazer todo esse papel de facilitação que a gente está comentando, e que pode variar essa recomendação dependendo da análise do solo do local e das outras espécies que se deseja consorciar no início do plantio. Então, se a gente for plantar mandioca, a gente pode abrir mão do feijão guandu, e aí a gente pensar espécie por espécie como substituir aí no sistema. Aproveitando aí a pergunta do Edson, sim, a gente quase sempre planta tudo no mesmo dia, todas as espécies são plantadas de uma vez só, mas existe sim a possibilidade de se plantar um grupo de espécies hoje e daqui a um ano eu vim de plantar um outro grupo de espécies, não tem problema nenhum. Mas por questão de rendimento e custo, a gente planta tudo ao mesmo tempo, e como elas têm uma velocidade de desenvolvimento diferente, faz aquele efeito que o Gustavo explicou, de que uma vai facilitando e criando o ambiente melhor para que a outra espécie do próximo grupo sucessional tenha as melhores condições para crescer. Vou passar aqui para o Gustavo. Vocês estão me ouvindo bem aí, Edu? Eu estava falhando meu áudio, né? Sim, agora ficou bom. Agora tá bom. Bem, o principal, quando a gente vai fazer a conta de quanto aplicar de cada espécie, é pensar no número de plantas que a gente quer no local, mais do que a quantidade de sementes que a gente está colocando. Então, para isso, a gente usa esse número aqui de rendimento, que é uma porcentagem, dado um número de sementes que eu coloquei no solo, quantas plantas de fato eu vou ter após um ano. Esse número a gente consegue em estudos científicos ou pela própria experiência do restaurador. São números difíceis de conseguir, mas a gente tem aí um bom banco de dados. Então, aqui o exemplo do jatobá, que ele tem uma boa taxa de estabelecimento, e eu quero definir aqui, eu quero ter 400 plantas por hectare. Eu simplesmente pego esses 400, divido por esse número de rendimento e eu vou ter o tanto de sementes que eu vou colocar por hectare. Como eu não vou ficar contando as sementes por semente, eu faço uma regra de 3 com sementes por quilo e tenho quantos quilos eu tenho que semear por hectare. Sempre lembrando desse tempo de vida para eu fazer essa baliza com as outras espécies e definir esses grupos ecológicos, o quanto eu quero de planta por hectare de cada grupo ecológico.
E aqui um estudo muito legal, que é de um pessoal ali da região de Catalão. Tem aqui os autores, Consolaro, Alves, Ferreira, o Vieira. Ele ali está no sudeste do Goiás, mas é uma vegetação que tem muita relação com a vegetação do oeste do estado de São Paulo, no ecótono entre Cerrado e Mata Atlântica. Então, eles explicam muito bem como que faz esse cálculo, e para quem quiser se aprofundar, está aí. Uma das grandes dificuldades aí da restauração é o controle eu chamei aqui de espécies exóticas invasoras, mas basicamente são espécies de pasto, né? Então é Andropógon, Braquiária, capim-gordura, e como que a gente elimina do sistema para que a nossa restauração tenha sucesso. Em locais que a lei permite, a gente pode fazer o controle químico, e eu estou falando basicamente de glifosato, e controle mecânico, onde não pode ser utilizado herbicida. Quando eu for fazer esse controle mecânico, eu vou precisar de mais energia para combater, para controlar essas espécies. Então, eu tenho que começar esse preparo do solo bem antes, de modo, aí eu posso usar arado, fazer sucessivas gradagens, de modo a quebrar os órgãos de rebrota dessas espécies, impedindo aí o surgimento, a recolonização da área. Eu espero 15 dias, faço mais uma grade, com isso o banco de sementes dá uma germinada e eu vou acabando com esse banco de sementes. Onde as áreas estiverem compactadas, eu posso usar um subsolador ou um arado. E em preparo de áreas não mecanizáveis, posso usar enxada, roçadeira, e também utilizar a motocoviadora, que o Edésio vai falar mais para frente, aí, em áreas inclinadas. O importante é sempre seguir a curva de nível para evitar erosão do solo e evitar também carregamento das sementes, e etc. Edésio, você quer falar mais um pouquinho nesse slide aqui? Não, acho que tu falou bem já, Gustavo. Maravilha. A gente pode ir para o próximo. Então, pessoal, quando a gente já tem as sementes em campo, para preparar, né, a mistura para a gente fazer a semeadura, a gente vai ter sementes de diversos tamanhos, né, e das diversas espécies, e é super importante a gente homogeneizar essa mistura, porque caso a gente não faça isso, a gente pode não distribuir muito bem as sementes na área de forma homogeneizada, né? Então, o que a gente faz é utilizar areia para poder fazer essa composição e melhorar a forma de distribuir ela na área que a gente está querendo restaurar. E a medida que a gente usa, ela não tem um padrão, mas a gente já tem com experiência aí de diversos plantios, a gente usa para uma parte, né, do volume de sementes, a gente joga até 3 partes de areia da mesma dimensão. Então, a gente usa basicamente ali o material, a lona, né, espalhada, para poder fazer a mistura, principalmente ali com a própria enxada. E aí isso a gente faz no dia mesmo do plantio, ou também pode fazer, armazenar ali por poucos dias para fazer a semeadura, não deixando muito tempo. E pensando em plantios manuais, né, que vão ser feitos manuais, é sempre importante a gente pensar na logística, né? Uma dica é que, para não ficar tão pesada essa mistura, que no caso se a gente for ter que carregar manualmente, a gente utiliza outros materiais que podem ser misturados. No caso, a serragem, que tem uma foto aqui, um exemplo, que ela reduz aí o peso total, né, da mistura. Tem outros materiais também que a gente já usou, que é o super simples, né? Super fosfato simples.
para também reduzir esse peso, casca de arroz e qualquer material aí que tiver disponível, né, a ter disponibilidade para estar sendo utilizado. E após a mistura, a gente tem as formas de plantio, né? Essa mistura aí, a gente chega para um plantio, por exemplo, mecanizado, e aí que entra uma das vantagens, né, da semeadura direta, que ela consegue dialogar com a realidade do produtor rural e utilizar ali os implementos e maquinários que ele tem disponível na própria propriedade. Então, o plantio mecanizado a lanço, a gente tem aí o exemplo aí do implemento que a gente usa, que é o Vincom, uma distribuidora de adubo ou de sementes, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, e tem a calcareadeira ali ao lado, mostrando ali um plantio mecanizado a lanço em área total, né? Então, eles são importantes para fazer a semeadura no sentido de reduzir o tempo que a gente faz a semeadura em uma área de 5 hectares, 10 hectares e 20 hectares a gente consegue fazer em um dia, fazer a semeadura direta em toda a área. E é importante fazer uma calibragem também, né? Da mesma forma que a gente faz o plantio de capim ali, das sementes de capim, e regula essa quantidade de sementes que vai cair por metro quadrado, a gente também faz para a semeadura direta para saber quantas sementes, em média, ali está caindo por metro quadrado. Então, é basicamente ele fazer uma regulagem que a gente consegue fazer estimar essa quantidade. E aí as outras formas de fazer também é o plantio manual a lanço, com solo preparado mecanizado. E aí é sempre importante a gente fazer essas sucessivas gradagens no preparo do solo, para quando a gente for fazer o plantio, as sementes elas conseguirem se estabelecerem e ter ali as condições para desenvolver as raízes. E outra coisa importante nesse plantio mecanizado, né, após a semeadura, a gente faz o recobrimento dessas sementes, passando uma grade leve em cima, só para poder cobrir superficialmente as sementes. Isso é super importante para que na hora que a gente esteja ali fazendo avaliação, né, que as sementes elas fiquem ali numa profundidade que não exceda ali mais de 3 a 5 centímetros no máximo. Porque a gente tem ali as sementes grandes e pequenas, né? E essa é uma profundidade ali que consegue compreender e estabelecer a maior parte das sementes. Mais do que isso, a gente pode estar soterrando e tendo problemas na germinação de espécies e o estabelecimento. Então, isso é super importante. Outras formas de plantio, que é o manual em linhas, que aí a ideia dele, como a gente não atua na área toda, a gente busca fazer espaçamentos bem adensados, com solo preparado ali em linha. Esses espaçamentos adensados, eles são já de propósito para a gente conseguir adensar rapidamente a área, recobrindo ela. Isso vai refletir no futuro do plantio, que vai ser menos intervenções, com menor manutenção na área, e isso aí reflete também nos custos. A gente consegue reduzir os custos. Outra forma de fazer também o plantio em linhas é utilizando a plantadeira, né? Ela já tem essa característica e também pode ser adaptada para a gente fazer o plantio manual em linhas. Pode passar, por favor. E agora, quando a gente tem áreas que não são mecanizáveis, né, pensando em áreas declivosas, ou também áreas que a gente não tem a disponibilidade de ter os implementos, maquinários, a gente pode fazer o plantio em covas ou covetas. Em cova, quando a gente tem um solo muito compactado, então a gente faz semelhante ao plantio de mudas. A gente abre um buraco ali de 30 centímetros, com um diâmetro ali também em torno disso, de 30 centímetros, para poder dar condições ali para as espécies se desenvolverem. Em covetas, quando o solo já não é tão compactado, a gente consegue fazer com a própria
enxadão, e no caso ali das covas, a gente pode fazer o plantio, a abertura dos buracos com motocoveadora, né? Implemento semi-mecanizado. E a forma de plantio é bem simples, a gente basicamente ali com o solo ali preparado, com os buracos feitos, a gente consegue jogar a semente ali já com a mistura feita e cobrir com o próprio pé. Então isso, o solo estando bem ali solto, bem preparado, ele agiliza muito ali na hora de plantio e a gente consegue também ganhar escala fazendo esse plantio dessa maneira. E sempre respeitando, né, claro, na declividade, as curvas de nível, para poder conservar principalmente o solo. E é muito importante para essas áreas, principalmente, que a gente não pode utilizar o herbicida, né? Fazer esses plantios bem adensados, com espaçamento bem junto, para poder refletir isso no futuro. Bom, com todos os cuidados para o preparo do solo, para a gente enfraquecer a vegetação invasora que pode estar ocupando a área que a gente quer restaurar, e a gente depois da implantação, mesmo colocando alta densidade com adubos verdes, ainda assim pode acontecer e é comum que o capim volte em manchas ou até na área toda. Então a gente tem que já ter no planejamento como vai fazer o controle dessas plantas indesejadas na restauração da vegetação nativa, desejadas porque elas podem atrasar, atrapalhar ou até matar as árvores que a gente está plantando. Então, a gente pode usar métodos mecânicos, que pode ser uma capina manual, com enxada ou roçadeira, pode ser com trator, com grade, tratoritos, nas entrelinhas, né, quando for organizável, o plantio estiver organizado em linhas ou em covetas. E onde é possível, onde a legislação permite, usar a capina química. E aí tem diversos herbicidas pré-emergentes, pós-emergentes, seletivos para dicotiledôneas, não seletivos, e que vários estão sendo pesquisados, alguns em processo de registro, mas ainda tem uma morosidade muito grande na aprovação e na a legislação sobre o uso desses herbicidas em cada tipo de área de proteção. Existe alguma insegurança jurídica que é importante a gente conseguir resolver para poder todo mundo ter mais segurança do que fazer, como o que pode usar, como e em que casos, e a gente poder melhorar os resultados aí da restauração. E isso vale não só para a semeadura direta, mas para qualquer estratégia de restauração em que a gente precisa tirar a vegetação exótica invasora que está impedindo a recomposição da vegetação nativa. A semeadura também pode ser usada num segundo momento, depois do plantio, para a gente fazer um enriquecimento, caso tenha poucas espécies germinado, se estabelecido. A gente pode também plantar em falhas, né? Se ficou alguma falha, onde a semente não foi bem enterrada, ou onde a semente foi enterrada profundamente demais, e ficou uma falha, a gente pode voltar e fazer um enriquecimento aí em covetas nessas manchas. E a gente pode fazer um desbaste das espécies que tiverem em alta densidade para favorecer espécies que estão ali também e que a gente tem um maior interesse econômico, por exemplo, uma fruteira ou uma espécie de madeira que gera interesse para o proprietário. Então ele pode ir podando, mesmo o feijão guanduia, o urucum, essas árvores que vão crescendo em alta densidade no início do processo, de forma a favorecer, dar espaço e luz para favorecer o crescimento das espécies de interesse do proprietário, que estão ali dentro do sistema, isso principalmente em reserva legal, faz muito sentido. E os manejos de colheita, né, que a gente pode ter aí nos primeiros meses a colheita dos feijões, de abóbora, o maracujá produz por alguns anos ali na área, e depois de algum tempo a gente pode, claro, onde isso é permitido, né, em reservas legais, onde tem um projeto também, fazer um manejo sustentável, tirar madeira para lenha, para consumo,
depois de um tempo madeira para cerca, e aí ter essas áreas incluídas no planejamento produtivo da propriedade como um todo, utilizando a reserva legal de forma sustentável. A gente trouxe aqui um pouco a importância das avaliações e dos monitoramentos. Na semeadura direta, é importante que a gente vá à área logo nos primeiros meses, porque com isso a gente pode fazer correções na área e o que a gente chama de manejo adaptativo, que nada mais é que aprender com os próprios erros, né? Então, a gente consegue perceber quais espécies vieram melhor em cada local, observar os microclimas. Então, vai ter, às vezes, uma área mais úmida que outra, que vão vir espécies diferentes. Fazer essas observações iniciais vai dar segurança para quem está fazendo essa recomposição da vegetação nativa, para que ele atinja os indicadores ecológicos legais, e também possíveis manutenções, se tiver ataque de formiga, prejudicando a área, falhas no plantio, como o Edu já falou. Então, a gente fez esse primeiro protocolo, a iniciativa tem esse primeiro protocolo de observações iniciais, e tem um protocolo um pouco mais robusto, que a gente está chamando protocolo de avaliação e manejo, que a gente utiliza normalmente 1 ano depois do plantio, e aí a gente consegue ver densidade, sobrevivência, estabelecimento, e isso daí é bem importante para esse aprendizado e para atingir os indicadores ecológicos mais para frente e garantir realmente o sucesso da restauração, que é o que todo mundo quer. Bem, essa é um pouco a estrutura, a carô, no jeitão do nosso plantio com 2 meses. Então, a gente vê aqui bastante feijão de porco e as plantinhas menores arbóreas vindo ali. Ela cresce protegida do sol extremo, da seca, de possíveis diferenças climáticas. E aqui, 6 meses depois, o feijão de porco morreu, a crotalária também está saindo do sistema. A gente tem bastante feijão guandu adensado e as nossas espécies que vão durar bastante tempo estão crescendo bem nesse ambiente que imita uma floresta com área úmida, um lugar com um fechamento de dossel. E aqui a gente traz alguns exemplos de semeadura direta. Aqui foi um plantio que a gente fez na Apta, está aberto a visitação do estado de São Paulo, a Carol participou também. Então, os responsáveis foram o Lúcio e a Maria Tereza, que trabalham na Apta, o Paulo da Baubá e a iniciativa Caminhos da Semente. Foi mais ou menos 1,3 hectares. Aí era uma área que estava colonizada por braquiária e capim-batatais. E 3 meses depois, dá para perceber que a gente conseguiu um fechamento do dossel. A gente plantou 49 espécies. E eu voltei nessa área esses dias. Das 49, eu verifiquei 29 espécies. Então, a gente vê canafístula, mutamba, jurubeba, baru, ipê, saboneteira, todas de floresta estacional semidecidual, e uma densidade de 23 mil indivíduos, mais ou menos, que a gente espera que diminua, porque é normal essa mortalidade, como explicado na sucessão ecológica lá em cima. Essa é uma área em Araras, num plantio de 2008. Ele foi feito no primeiro ano com espécies de cobertura, então espécie de crescimento rápido e dossel amplo. 2 anos depois, espécies de diversidade. E em linhas, mais ou menos de 3 metros. Foi quase 1 hectare, 0,9. 2 anos depois, a gente vê essas espécies fechando bem o dossel. A gente teve uma taxa de estabelecimento das espécies de cobertura de 11% e de diversidade de 5%. Parece um número baixo, mas não é. Porque a quantidade de sementes que a gente coloca, no caso foi o Ingo aí, é grande, então são altas densidades. Aqui embaixo fala ele testou de 3 diferentes densidades
Então, dependendo da espécie, são bons valores. Quando a gente tem uma taxa de estabelecimento muito baixa, a gente pode ou aumentar o número de sementes, ou mesmo fazer o plantio de mudas. Então, aí, após 180 dias, a maior cobertura que ele teve foi de 13 mil espécies arbóreas por hectare. E aqui a gente voltou na área esses dias e o Edu vai comentar um pouco. Sim, bom, essa área tá muito bonita, é bom ver uma área semeada 12 anos atrás aqui em São Paulo, aqui perto. A gente vê muita regeneração natural embaixo, tanto das espécies que foram plantadas como de espécies que chegaram depois, que não foram plantadas. E aqui responde uma pergunta que apareceu no chat, que é sobre invasão de leucena. Então, essa área está cercada, né? É uma área que era pasto, tem cana do lado, represa do outro, mas tem um maciço de leucenas ali do lado, muito próximo, que já tinha 12 anos atrás. E a gente fez um monitoramento lá e vimos que a leucena está, sim, presente, tanto no dossel, como no extrato médio e no extrato baixo da vegetação, mas em nenhum dos estratos ela está dominando. Ela está presente, mas não faz um papel de inibição. Em 12 anos isso não aconteceu, então eu fiquei muito animado com essa capacidade de pelo menos retardar aí a invasão da leucena. E aqui a gente viu as espécies que se deram bem, que tiveram sucesso, como foi o crescimento delas, o que ajuda a gente a planejar os próximos plantios. Sim, é possível usar os indicadores da SMA, e a gente usa, e essa área aí, com o protocolo que a gente seguiu, a gente também consegue avaliar segundo o protocolo da Secretaria, e ela já atingiria os resultados aí dos indicadores ecológicos para restauração. O que a gente faz, que é um protocolo diferenciado, é que a gente monitora ali alguns meses depois do plantio. Então, as plântulas das árvores ainda não têm 50 centímetros de altura. Então, a gente faz um protocolo que a gente mede mesmo que está embaixo de 50 centímetros, para a gente ver se teve germinação, se está tendo estabelecimento ou não. Enquanto o protocolo da Secretaria, a gente vai aplicar no terceiro ano, a partir do terceiro ano após o plantio, aí as árvores vão estar com a altura mínima que o protocolo da Secretaria já consegue medir. Essa aqui em São Carlos, é uma área que a gente plantou em 2012, está com 8 anos e pouco. Essa aqui foi tirada agora, na seca, mas tem alta densidade aí, estamos com 7.700 árvores por hectare e de mais de quase 50 espécies e já um recobrimento, uma evolução muito legal, que foi plantado a lanço também, com o trator e aquele esquema que foi apresentado. Pessoal, esse é um plantio em Bragança Paulista, São Paulo. Ele foi um plantio que a iniciativa apoiou junto com a parceria do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, e a Fazenda Serrinha. Esse é um plantio que foi intercalado com mudas. Então, a semeadura direta tem essa versatilidade também, ela pode ser adaptada a diferentes métodos. E nessa primeira imagem aí é a implantação, né, o dia de plantio. As mudas já tinham sido plantadas. E aí, em fevereiro, a gente observa ali já 3 meses depois a formação ali já das adubações verde-vinho, né, principalmente feijão de porco. E aí a gente fez um monitoramento nessa época, encontrou ali 19 espécies, né? E essas 19 espécies ali, a gente estimou 31.200 plantas por hectare ali, né? Pensando no que a gente conseguiu observar. E logo 5 meses depois a gente já vê ali uma capoeira sendo formada, né? Principalmente pelas espécies herbáceas e arbustivas que a gente semeou. E nessas imagens, nessas 3 imagens, a gente consegue ver aquele gráfico, né? Que a gente viu o início dele, né? Chegando ali nos primeiros meses
a planta dominante ali, o feijão de porco, sucedendo para o feijão guandu, e daí por aí vai ter o processo de sucessão natural que a gente espera que aconteça, né? E na restauração ecológica como um todo, a gente tem esses desafios, né? Que na semeadura direta não é diferente. Quando a gente não toma os cuidados do planejamento, de controle das gramíneas, a gente pode também encontrar áreas que chegam nessa situação, né? A gramínea, se a gente não controla ela no momento certo, ela pode estar causando esses problemas, e a gente às vezes vai precisar intervir de maneira geral de novo, fazer um replantio ou conseguir controlar em pontos para fazer o plantio nessas áreas onde teve a infestação dela. Outro desafio também é com as formigas cortadeiras. Pode passar para o próximo. E é importante ressaltar, né, que essa estratégia que a gente utiliza na semeadura direta de colocar alta densidade de espécies ali, principalmente de adubo verde, e essas de ciclo mais curto, ela está ligada também a fornecer um alimento para essas formigas que a gente acaba encontrando na área, né? Então, o feijão de porco, o feijão guandu, eles são espécies atrativas para as formigas. Não sei se vocês estão dando para ver ali, mas elas já estão ali fazendo a predação da semente, né? Então, essas espécies, elas conseguem tirar o foco das espécies nativas que a gente tem interesse, e as formigas vão em cima dessas espécies mais chave. Além disso, outras espécies, né, que a gente tem também utilizado é o gergelim e também a tefrose, que são ali uma espécie herbácea arbustiva, que elas são tóxicas, né, para as formigas. Então, elas conseguem ali controlar a ação delas na área e evitando qualquer dano, né? Então, a gente faz um controle, primeiramente, buscando fazer um controle biológico mesmo com essas espécies, e daí, se caso for necessário, a gente parte para um controle mais com as iscas formicidas, que são também amplamente utilizados aí na restauração. Outro ponto que a gente busca se prevenir, né, é da invasão de animais nas áreas. Então, gado, cabras e gado, cabra e outros animais, eles podem afetar o plantio e prejudicar também, né? E também ali por último, os incêndios, né? Hoje aqui na nossa região, principalmente em São Paulo e no Brasil todo, a gente está tendo um alto índice de queimadas, e a construção de aceros para poder estar ajudando a conter esse problema é super importante, né? Tanto os aceros secos, limpos, e os aceros verdes também, que são o plantio das espécies ali que podem fazer uma cortina, né, de contenção para ajudar nessa questão do combate ao incêndio ali, evitando que chegue até o plantio onde a gente quer que restaure. E aí tem as referências logo em seguida. A gente tem alguns vídeos aí de exemplos de uma das áreas aí que a gente mostrou ali também nas imagens. A gente tem uma série de vídeos no YouTube, no canal do Canatube, onde vocês podem acessar também para conhecer um pouco mais sobre a restauração ecológica com semeadura direta como um todo. E outros ali falando sobre as redes de sementes, a semeadura direta, da Muvuca lá, que foi com as experiências da rede de sementes do Xingu. E acho que a gente pode passar aí para as dúvidas e perguntas, pessoal.